E aí, a gente prepara aqui uma estafeta, um mata-mata, para escolhermos a melhor dupla do futebol brasileiro na última década, tá? E aí a gente pega duplas que conquistaram algumas em momentos diferentes, mas que marcaram realmente época aqui no futebol brasileiro. A gente tem Neymar e Ganso contra Fred e Conca, Ronaldinho Gaúcho e Jô contra Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, Dudu e Gabriel Jesus contra Jadson e Renato Augusto, Gabigol e Bruno Henrique contra Ralf e Paulinho. São as duplas que a gente colocou aqui emparelhando num mata-mata. Vamos começar já na primeira e o Certezas vai abrir Ganso e Neymar contra Fred e Conca. Tem jeito, né? Neymar virou... É porque a gente tá olhando também pelo que viraram jogadores. Também estou olhando os que viveram juntos. Momento, né? Momento enquanto dupla, né? Quer dizer, estou aqui dando a minha opinião. É difícil você falar, olhar para um negócio do Neymar e não pensar no Neymar, entendeu? É difícil. Você não levar em conta que o Neymar virou Neymar. A gente viu o início desse monstro aqui. Enfim, eu vou votar no Neymar e Ganso, porque era mágico, né? Era um negócio que a gente ficava assustado e era bonito de se ver e tal. Fred colocou muitos vencedores também. O Fred eu sou muito fã. Mas eu vou de Neymar e Ganso, pela mágica que tinha. O Formiga, e o Certeza ele focou muito no Neymar, né? Para olhar o pós, né? Mas se a gente olhar o recorte do momento, do que viviam no momento também, obviamente hoje a distância, ela não daria para a gente comentar aqui a distância entre um e o outro hoje. Mas naquela época, a distância era muito menor, né? Era um espaço muito mais estreito entre o Neymar e o Ganso. Pessoas apostando que o Ganso seria melhor, inclusive. E aí a gente tá falando de uma dupla com 6 títulos, assim. Em 2011 o Neymar foi melhor jogador da América, o Ganso foi 3º lugar, pô. Assim, a gente tá falando de caras com muitos prêmios individuais na época. Como dupla, eles funcionaram cada um sozinho e pros dois. Então, tipo assim, Neymar e Ganso eram parada. Eu lembro da minha mãe parar para ver jogo do Santos na Copa do Brasil, contra na Viraense, na reta final, até contra o próprio Vitória e tal. Assim, a minha mãe gostava de ver os jogos. Hoje, por minha causa, assim, ela assiste por Leipzig e Estrela Vermelha. Se eu estiver comentando, ela vai parar para ver sem entender porra nenhuma, mas ela vai ver. Agora, a minha, porque ela não faz isso. A minha também. A minha mãe nunca viu, ela não sabe nem que eu sou narrador, pô. Ela liga ainda. Oi, filho, onde você tá? Tô no ar, mãe. Mas nesse ponto eu não tenho o que reclamar, não. Então, mas antes de eu comentar jogos, ela já via Neymar e Ganso. Então, assim, ela nunca parou para ver Conca e Fred. Então... Deu mole ela, hein? Fala para ela que ela deu mole, que foi um período legal, foi um período gostoso. Não, foi, mas... Gostoso pra quem? Mas Neymar e Ganso, assim, além de ter... Eles ganharam mais, né? Ganharam mais e acho que jogaram mais... Porque o grande ano do Conca não é o grande ano do Fred. E o grande ano do Fred não é o do Conca. Mas o grande ano do Ganso, na dupla, é o grande ano do Neymar também. Então... Tanto é que o jogo é contra o Cerro Porteño, né? Que o Ganso faz aquele gol assim... Contra o Cerro, né? Que é o gol antológico que ele faz. E num jogo que tava... Era demais. Tem um lance do Ganso, acho que contra o Santo André. Isso, na final do Paulista. Meu Jesus Cristo. 2010. É inacreditável. Um passe de letra de costas já. Também não, e ele fala... Ele fica, não vou sair. Substituindo. Na época era permitido, o que eu sempre achei um absurdo, né? E muitas vezes, como os jogadores de futebol não conhecem a regra do jogo, né? Nós jornalistas também não. Treinadores, então, cartola não sabe nem o que é jogo, né? Se os jogadores soubessem mais a respeito da regra, quando era permitido, nenhum ia sair. E o Ganso falou pro Dorival, não vou sair não. E foi fundamental. Lembra ele segurando quieto aqui? Porque voltou a luz, voltou o telefone. Mauro Betti, só confirma o seu voto aí, que eu imagino que fosse também Ganso e Neymar. Aí depois você fala mais da dupla quando tivemos aqui na semifinal desse lado, pode ser? Vamos, sou muito fã do Fred Conca, mas Ganso e Neymar é tão sensacional que até se cogitou o absurdo de dizer que o Ganso jogava mais que o Neymar, mesmo quando parecia, e não era. Mauro, você já vai abrir aqui Ronaldinho Gaúcho e Jô contra Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, hein? Que beleza de confronto aqui. Os mineiros e o torcedor do Cruzeiro, especialmente, deve olhar para esse confronto com uma saudade, porque é
feíssima. Vamos continuar aqui na nossa disputa com Ricardo Goulart e Everton Ribeiro contra Ronaldinho e Jô. Cara, aí eu acho que foram as que duraram menos tempo, né? A gente tá falando de uma dupla que basicamente 2 anos, né? A Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, assim, no 13 e 14 ali, muito bem. Foram só, né? 3 títulos, a gente tá falando de um mineiro e 2 campeonatos brasileiros. E Ronaldinho e Jô, que basicamente foi uma temporada. É que eu vou votar no Everton Ribeiro e no Ricardo Goulart, porque eu acho que o Diego Tardelli, para mim, foi o melhor jogador do Atlético naquela Libertadores. Se fosse, sei lá, Tardelli... É porque eu entendo que a comemoração ficou muito icônica, né? Tudo muito... Os caras mais da resenha e tudo. Mas eu acho que o Tardelli era fundamental ali. E é o outro cara desse time que ainda tinha o Bernard, né? No Cruzeiro estava muito claro quem eram essas duas figuras e tal. Então eu vou de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Não tem nada a ver com o talento individual de cada um. Eu estou vendo o rendimento enquanto dupla. Então eu vou de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Eu sei que pelo sorriso de canto de boca do Pedro Certeza ele vai votar ao contrário. Não, vou não. Não vai não? Não vai não? Eu concordo, cara, eu concordo. É porque assim, é difícil de novo olhar Ronaldinho e tudo mais. Quando tiver essa arte postada, só sem a nossa fala, só com a nossa cara, a gente vai ver lá o Ronaldinho caindo, que o Ronaldinho é melhor do que os dois juntos, né? Mas assim, eu tô com formiga, cara. Enquanto dupla, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, por mais que tivesse a mesma pompa, né? Porque até o Jô já era mais midiático, né? Do que os dois também, eram melhores. Eu vou de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Eu não sei se para sua surpresa ou não, já passaram Goulart e Everton Ribeiro. Seria seu voto também? Não, só para dizer isso, até foi bom que caiu, porque deu para pensar um pouquinho mais. Assim, o que eles renderam no bido brasileiro, o Goulart e o Everton Ribeiro, foi a grandeza, né? É difícil até dizer quem foi melhor, né? O Ronaldinho e o Jô juntos, entre aspas, só, pelo favor, entenda, não, ganharam brilhantemente a Libertadores. Teve o Diego Tardelli, que foi fundamental também naquela conquista. Foi uma conquista emocionante, um dos meus livros é sobre ela também. Eu acho demais, ok. Mas realmente o funcionamento por pontos corridos da dupla do Cruzeiro é super justificável. Claro que o Ronaldinho Gaúcho é esse apelão que o Márcio falou, né? Quer dizer, tu tem o Ronaldinho Gaúcho, você vai ter que votar no cara, né? Mas eu até discuto se era Ronaldinho Gaúcho e Jô, se de repente não era Diego Tardelli e Jô, Diego Tardelli e Ronaldinho. Claro, é um absurdo tirar o Ronaldinho, né? Então, como ficou mais assim o Cruzeiro do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart, eu entendo plenamente esse voto. Beleza. Então avancemos aqui para Dudu e Gabriel Jesus contra Jadson e Renato Augusto. Eu vou começar com o Mauro. Eu quero um voto pesado pro Mauro também. Vamos lá, Mauro. Carlos! Não, enfim. Não, é o seguinte, gente. O Gabriel Jesus foi fundamental. Lembra que ele estreou com o Tite na seleção em 1º de setembro de 2016 lá no Equador, fazendo gol, não sei o que lá. Pegava o aviãozão, né, do Paulo Nobre para vir no dia seguinte fazer gol no Flamengo. Não foi exatamente nesse caso, para fazer gol no Flamengo, no Allianz Parque. Foi fundamental. E estava crescendo ainda, e tanto cresceu que já estava vendido, que é um baita mérito, já estava negociado com o Manchester City e jogou e foi campeão brasileiro. E o Dudu foi muito bem, embora naquele ano eu entendo que o Moisés foi o melhor jogador do campeonato, tá? Agora, no caso da dupla do Corinthians, e até interessante para entender meu voto e ser mais ainda xingado pelos palmeirenses, é o seguinte, nesse momento da dupla, sobretudo em 16, Dudu e Gabriel Jesus, para mim o melhor do Palmeiras foi o Moisés. Em 15, Jadson e Renato Augusto, eu votei no Renato Augusto, mas se não me engano, deu o Jadson, tá? Como o melhor do campeonato. E podia ser o Jadson, podia ser como eu votei no Renato Augusto. Então, como encaixe, entendimento e até o que faria, principalmente o Renato Augusto para a seleção do Tite, eu vou ficar com o desempenho da dupla corintiana, até pelo encaixe entre eles. E, mãe, ainda bem que você não está vendo o programa hoje de novo. Eu não lembro, Mauro, se foi o Jadson ou o Renato Augusto. Eu lembro que foi um e eu achei que era o outro. Então, se foi o Jadson, eu achei que era o Renato. Se foi o Renato, eu achei que era o Jadson. O tamanho é a qualidade. É tipo Paul McCartney, com todo respeito, entendamos, né? Não é nesse nível, mas Paul ou John, dos Beatles, né? E às vezes eu respondo George Harrison, mesmo. Certezas, vamos lá, para o seu voto entre Jesus e Dudu e Jadson e Renato.
Vou ficar com Jadson e Renato, mano. Vou ficar com eles dois. No auge não tinha como. E eu acho que marcaram mais do que o Dudu e o Jesus. O Jesus foi mais curto, né? Eles foram muito. O Jesus foi muito cedo. Não deu pra ver o Jesus que a gente viu. Foi muito rápido, cara. Muito. Fugaz. Porra. Peraí. Que isso? Tem quantas pessoas assistindo a gente, ô Luizinho? Tem mais de 13 mil. Pô, irmão, 10 mil, pelo menos. Aqui, ó, Zonzo. 10 mil pessoas, Zonzo agora. Papo reto. Não entendeu? Complicou uma galera. Fugaz, tá aí. Eu vou de Renato Augusto e Jadson. Ô, Formiga, só pincela o seu voto aqui para depois você já abrir Ralf, Paulinho, Gabigol e Bruno Henrique. Muito belas disputas. A produção foi bem nas escolhas, mas essa aí, cara, assim, é porque eu acho que o melhor Dudu vem depois e o Gabriel Jesus é muito no início, assim. Uma coisa é você olhar hoje, ver o tamanho do Dudu no Palmeiras e ver o que se tornou o Gabriel Jesus como grife e falar, putz, é claro que daria Gabriel Jesus e Dudu. Só que Jadson e Renato Augusto representavam um modelo, talvez, de um dos melhores times da década, assim, a ponto de, em 2019, a gente ter colocado comparações do Flamengo com o Cruzeiro e com esse time do Tite, que foi a melhor versão do Corinthians. E esse time só existia porque tinha Renato Augusto e Jadson num nível muito alto, assim, talvez tenha sido a melhor temporada da vida do Jadson e um dos melhores momentos da carreira do Renato Augusto, se não o melhor momento. Então, eu também acho que o Renato Augusto foi o melhor jogador à época, mas eu lembro de ter dado o Jadson também, que fez um campeonato maravilhoso. Então, eu acho que eles tinham o DNA do que era aquele time. Então, eu vou de Renato Augusto e Jadson. E aí já pode abrir, vamos abrir aqui para a gente dar uma acelerada no nosso mata-mata com Bruno Henrique e Paulinho. Bruno Henrique, Gabigol, Paulinho e Ralf, que é duas duplas marcantes aqui, Formiga. Vamos embora, primeiro voto. Duas duplas marcantes, acho que era uma linhagem de duplas interessantes ou de volantes muito bons de um Corinthians que teve outros, né, assim, tipo Elias, e esses caras estavam surgindo ali, o Corinthians conseguia lapidar e monitorar esses caras e trazê-los sem grife, como aconteceu com todos, né, inclusive com o próprio Paulinho. Só que, cara, aí é muito difícil, porque a gente tá falando de um grau de decisão muito grande, né, de mais conquistas e até mais tempo, assim, porque Rafa e Paulinho acho que ficaram juntos 2 temporadas e meia, se bobear menos que isso até, eu preciso depois fazer as contas aqui de novo. E Bruno Henrique e Gabigol já tá indo aí pro 3º ano, mantendo um nível muito alto. Eu tenho uma questão sobre essa dupla que eu acho que vai ficar evidente mais lá na frente, é que essa dupla tem um rendimento absurdo, mas que conta com 2 elementos que também são muito fundamentais, né? Que na verdade é um quarteto. Essa dupla sem o Arrascaeta não é a mesma coisa, provavelmente. E o Everton Ribeiro. Eu acho que Ralf e Paulinho, eles teriam vida sozinho em qualquer lugar. Ralf e Paulinho seriam uma grande dupla em outro contexto. Então, só para deixar isso registrado. Mas aqui eu acho que a diferença é muito grande. E aí eu vou de Bruno Henrique e Gabigol. Galera, deixando o like também, se inscrevendo no canal. Mauro Betting, Gabigol, Bruno Henrique, Paulinho e Ralf. Ralf e Paulinho. Foi demais, Ralf e Paulinho, como é interessante, né? Quando o Elias foi negociado com a Europa, puxa, e agora? O Corinthians, para mim, substituiu melhor com o Paulinho, né? Em relação ao que foi o Elias, foi um grandíssimo jogador no Corinthians, sobretudo no Corinthians e não só no Corinthians, mas mais ainda no Corinthians. E claro que é difícil, mas volante contra atacante é difícil? Claro que vai ser, né? E mais difícil ainda para Ralf e Paulinho, que jogaram demais, porque estão nesse momento enfrentando uma dupla que teve um casamento absurdo, que já tinha uma vantagem por já ter atuado juntos pelo Santos em 18, embora não fosse o melhor ano do Bruno Henrique, pelo início dele com problema na retina, que aliás eu tive parecido, né, mais ou menos a mesma época, mas um pouquinho antes, mas claro, o meu não foi a mesma coisa, mas sei até como é, para uma pessoa que não joga bola, imagina para jogar futebol, né, que é algo parecido com aquilo que sofreu o Tostão lá em 69. Então assim, e Bruno Henrique e Gabriel fizeram parte do melhor time que eu vi neste século no Brasil, na América do Sul. Então já está meio que respondido Bruno Henrique e Gabriel contra essa grande dupla corintiana, o Ralf e o Paulinho. Com certeza, já vamos então lá para o outro lado, para você abrir a semifinal entre Ganso e Neymar e Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Vamos embora. Ganso e Neymar ainda tenho dificuldade ainda mais é porque o peso da dupla também era muito grande na época, né? O Ganso e Neymar tinham muito mais apelo, era muito mais, eu vou voltar pela mágica, né? Pela coisa espetacular, era muito mais
é um espetáculo muito maior do que o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que eram muito eficientes, né? Mas o que eles fizeram no futebol brasileiro era uma coisa inacreditável. Ver dois caras surgindo assim, de uma hora para outra, jovens. Era uma ameaça de mudar o futebol brasileiro. Eu acho que eu vou de Ganso Neymar, né? Bruno Formiga. Vou de Ganso e Neymar aí. Acho que para mim ganharam mais. De novo, são 6 títulos contra 3. Títulos grandes, incluindo aí uma Libertadores, e com atuações maravilhosas. Acho que tinha esse nível de encantamento, tinha esse nível de decisão. Eles tinham estatística, eles tinham decisão, eles tinham encantamento, eles tinham entrosamento, eles tinham tudo. E se complementavam, né? Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, acho que tem características, em algum momento, mais próximas até, que também era um complemento, mas que Ganso e Neymar era muito arco e flecha, assim, uma parada muito... Era um casamento, cara, de dupla. Eu acho que formou uma geração, assim, de gente que fazia... E era aquele futebol arte, né? Que a gente estava querendo resgatar também. Eu acho que sabe, eram umas achadas, era o drible, era a elegância, era a ousadia com o cara que pensava o jogo. Cara, e tinha tudo na prateleira do que a gente gostava de ticar, assim. Eu acho que os caras tinham tudo o que precisava. Então, Ganso e Neymar. Mauro, só o voto, rapidinho, não precisa nem justificar muito para a gente avançar e você depois justificar o voto em Renato Augusto e Jadson contra Bruno Henrique e Gabigol. Só fala o voto aqui da dupla Santos e Cruzeiro e depois justifica o voto da outra semifinal, por favor. A dupla que tiver o Neymar. Tá bom, tá dado o recado e vamos agora para Jadson e Renato, Bruno Henrique e Gabigol, Mauro Betti. Caraca. Bom, para tentar manter uma coerência, mas você pode até discutir essa coerência, eu vou ficar com a dupla que fez parte do time mais espetacular que eu vi neste século, Bruno Henrique e Gabriel. Aí, ó, então voto para a dupla do Flamengo. Eu vou lá no Bruno Formiga. O Formiga até ele falou da questão da decisão entre os argumentos dele na Ralf Paulinho. Na dupla Jadson e Renato, claro que não vai ter o volume de gols que tem a dupla do Flamengo, mas teve um impacto por um período vitorioso do Corinthians muito forte também. Vamos lá, Formiga, você vota. Cara, é duro, bicho, esse voto é difícil, porque, assim, em nível de encantamento, eu diria que Jadson e Renato Augusto encantou mais que Bruno Henrique e Gabigol. Pode parecer uma loucura, mas em termos de encantamento, de surpreender, eu não tenho nenhuma dúvida, assim. Coelhos na cartola. Eu acho que Bruno Henrique e Gabigol, eles são... a efetividade em pessoa, mas sem esse encantamento fica por conta, acho que mais do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, a coisa da surpresa. O Gabigol e o Bruno Henrique, é muito perigoso esse terreno que eu estou entrando, mas assim, eles não vão te surpreender, mas eles são tão objetivos, eles são tão intensos, que a coisa vai acontecer. Eu acho que Renato Augusto e Jadson em 2015, por exemplo, eles te surpreendiam, a ponto de transformar o Tite, ou o time do Tite, nessa coisa encantadora e dominante que você não estava vendo. Em 2011 não foi isso, em 2012 não foi isso, mas em 2015 foi. Então, o que credenciou ainda mais, o carimbou de vez o Tite para a seleção brasileira. Eu vou deixar por certeza decidir, eu vou de Jadson e Renato Augusto. Aí sim, eu gosto assim, quando temos um confronto no terceiro voto. E de novo, só para deixar claro, o que eu falei que mais na frente para mim ia ser importante, ficou agora. De novo, Bruno Henrique e Gabigol são maravilhosos, mas eu acho impossível falar desse Flamengo sem, no mínimo, citar o Arrascaeta. Não vou nem... Quer tirar o Everton Ribeiro da história? Pode tirar. Mas aí eu acho impossível não botar o Arrascaeta aí. Você pode até falar que, mas também não tem como falar do Corinthians 2015 sem falar do Wagner Love. Beleza, eu aceito o argumento. Só que a grande característica daquele Corinthians passava pelos dois. Sim. A grande característica do Flamengo de 2019, não necessariamente ela vai terminar em Bruno Henrique e Gabigol, mas ela vai fundamentalmente passar pelo Everton Ribeiro, pelo Gerson, pelo Arrascaeta, entendeu? Então, assim, mas beleza, eu vou estar aqui querendo Tá encontrando argumentos para poder votar para cá ou para lá e o Pedro, certeza, vai ter que carimbar o voto definitivo. Vou ser obrigado a defender os caras, mano. É complicado. Não vai ter jeito. Irmão.
É o time que mais me assombrou, assim, não como rival, mas que eu fiquei mais... Falei, caraca, é isso tudo mesmo? E era isso tudo mesmo. O time que é o melhor time que eu vi, assim. Eu, pelo menos, eu comecei a ver futebol em 2004. Do futebol brasileiro, é o time mais absoluto que eu vi na minha vida. Foi o Flamengo de 2019, assim. Era um negócio que todo mundo sabia que ia perder. Era questão de quanto ia perder. Se conseguisse um empate era uma coisa espetacular, se conseguisse uma vitória era um negócio inacreditável. Eu vou ter que ir de Gabigol e Bruno Henrique, né, cara? Tanto é que o cara vai aí pode chegar a ser o segundo maior ídolo da história do clube, pô. É um negócio inacreditável. Não tem o que fazer, né? Mas o que, irmão? Me coloca nisso aqui, irmão. Você foi profissional. Você mostrou seu profissionalismo. Isso tem que ser reconhecido pela galera do chat em likes, através de likes. Através de superchats, através de inscrições, isso precisa ser reconhecido. Mauro Betting, temos aqui Ganso e Neymar, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Pensando no que foram enquanto dupla, claro que conquistas elas têm que ser levadas em consideração, encantamento, gols, decisões, tem muita coisa para levar em consideração aqui. Tem uma para enaltecer de novo, né? Ganso, Neymar e Gabriel vieram do mesmo berço, dessa chuva impressionante de raios que caem na Vila Belmiro. O Bruno Henrique passou por lá. E o Bruno Henrique, que é complementar, veio do Santos para o Flamengo. Então, olha só, e teve grandes momentos também no Santos, não tantos quanto no Flamengo. Olha só esse patrimônio histórico futebolístico que é o Santos Futebol Clube. Mas, de novo, eu vou na base do apelão, nessa história sensacional que o Machagas nos contou aí. Cara, tem o determinante... é o Neymar, então eu vou votar na dupla do Santos. Agora, mas não foi o melhor futebol que você viu? De fato, não. Mas, e até tem a ver com o entendimento entre Bruno Henrique e Gabriel, né? E sempre achei o Neymar muito mais que o Ganso, embora se ficasse muito encantado com o Ganso. Mas eu acho que onde tem o Neymar vai ter mais alegria, vai ter ousadia e alegria, vai ter mais bola, então eu vou ficar com um voto meio... Eu diria que uma explicação um pouco rasteira, mas também simplista, mas simples. Talvez mais simples do que simplista. Onde está jogando o Neymar? Certezas do entretenimento. Certezas do entretenimento. Você está conduzindo o voto dele. Tô sentindo, Luizinho. Então eu vou no Formiga do entretenimento. Formiga, não, então tá bom. Então não vou ter muito para onde fugir. Isso. Então vai lá, Formiga, justifica rapidamente, os dois justifiquem, por favor, voto começando pelo Formiga. Cara, vamos lá, eu tava dando uma olhada aqui, porque a gente fala muito de volume, né, cara? Não, esse programa aqui é uma canalice, irmão. Bruno Henrique e Gabigol, porra, é muito gol, é muito não sei o quê. Aí eu fui dar uma olhada aqui, cara, Neymar e Ganso, eles fizeram 172 gols em jogos oficiais pelo Santos, e os dois juntos deram 101 assistências, ou seja, essa dupla participou de 273 gols. Eu acho, tá? Assim, eu acho que Bruno Henrique e Gabigol não tem 172 gols juntos pelo Flamengo. Então, assim, até naquilo que a gente entende que é o maior volume do que esses caras entregam, de fato, eles ganharam mais. Bruno Henrique e Gabigol têm 9 títulos. E eu não estou botando aqui Taça Rio e nem Guanabara, porque eu acho que eles não precisam disso. Eu estou botando Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca, Supercopas e tal. 9 títulos contra 6. A diferença não é abissal. Em números, eu acho, eu estava pesquisando aqui, mas não deu tempo, por isso até que eu pedi para ir, mas eu tenho a impressão de que Neymar e Ganso têm mais números. E nível de encantamento e entrosamento, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o que acontece é que Neymar e Ganso, eles tinham o que me parece que às vezes o quarteto do Flamengo tem. Entendeu? Então eu vou ficar com Neymar e Ganso. E de novo o fator minha mãe, que ela não para ver, ela até vê, mas ela não, vou ver aqui Bruno Henrique e Gabigol, mas ela assistia Neymar e Ganso. Eu acho que o Formiga jogou no lúdico. Tua mãe parou pra ver Santos na Viriense? Na Viraense. Na Viraense. Foi esse dia. Foi 10-0, não foi? Foi. E só uma coisa rapidinho, porque eu vejo as pessoas falando assim, mas o Neymar talvez não tenha conseguido conquistar o Campeonato Brasileiro, porque a Confederação Brasileira de Futebol não paralisa o Campeonato Brasileiro em convocação, porque o Neymar ficou fora mais de 50% do campeonato. O Neymar não conseguia... Um ano ganhou uma bola de prata ao concurso. Porque, assim, esse que você pode até questionar, o Mauro é um que sempre bate nessa tecla, mas o Neymar, nesse ano aí,
que foi 2011, ganhou uma bola de ouro ao concurso, porque, tipo assim, cara, não vale competir. Não vale competir. E foi o melhor Ganso, assim, disparado. Uma coisa é você olhar para o Ganso hoje. A outra coisa é você entender o que o Ganso foi durante 2010, 11 e 12. É surreal. E junto com o Neymar, era um negócio muito, muito, muito descolado do que eram os outros. Exatamente. É um negócio absurdo, absurdo. Certezas, então, só justificar aqui rapidinho por que você acha que a dupla do Santos merece. Ah, cara, Tem beleza. Que justificar muito, né? Não, o Flamengo foi o time que mais assombrou e tal, mas é Neymar e Ganso, né? Tem esse resgate do futebol bonito, do futebol arte que a gente queria ver, do improviso, do craque. O Gabigol e o Bruno Henrique é muito mais efetivo do que qualquer coisa. Mas o que mais me encantou era isso, né? O que o Formiga falou, a gente parava pra ver Santos e Naviraense, a gente parava pra ver Santos e Ituano, a gente parava pra ver porque, pô, parecia comercial da Nike, pô, tá ligado? Pô, os caras jogando, parecia botasse aquela musiquinha boa noite, povo, que eu cheguei. E o Eric Cantona falando, joga bonito. Era a mesma coisa, era igual, pô. Era surreal. Não, só pra eu vi uma matéria do Rodolfo Rodrigues aqui no UOL, essa matéria é de abril, já passou, tá? Isso já passou. Mas em abril, ele fez uma matéria falando do trio, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que já tá desde 19, né? Então eles tinham ali abril de 19, já tava quase que 3 anos, cara, abril de 21, já fazia quase 3 anos que eles estavam juntos, né? Já tinha 3 anos. Ou seja, 164 gols. Os 3, a dupla Neymar e Ganso, tinha mais. Só os 2. Então, de novo, isso já atualizou, tá? Os 3 já passaram a dupla. Mas a dupla Bruno Henrique e Gabigol, nem no que eles têm de melhor, passou Neymar e Ganso. Que você olha para os dois e fala, essa dupla não é de goleadores. Mas eles tiveram esse momento. Fora as assistências, de novo. Os caras se envolverem em 273 gols. É muita coisa, cara. Só 2 caras. Só 2. É impressionante. Então fica aqui como melhor dupla da última década, Neymar e Ganso, Gabigol e Bruno Henrique, ficando na segunda colocação. Eu vou além logo e chutar o balde aqui. Eu acho que Neymar e Ganso é a dupla do século XXI, tá?